Sabe, eu estudo bastante antes de falar qualquer coisa, mas nem vou ler o que eu tô falando aqui, porque eu anotei quantos ministros na época de Lula foram demitidos e saíram e quais escândalos tiraram. Foram 9 ministros, né? Porque ele falou que foi um escândalo no Ministério da Educação. Mas, enfim, e não foi um escândalo. E da Dilma foi ainda mais. Nada foi provado. Exato. Foi uma falta de educação, foi uma empáfia e foi até uma falta de controle. Exato. Quando você estuda jornalismo, e hoje em dia nem é mais obrigatório uma pena, você tem que respeitar a pessoa que está dando entrevista e você tem que deixar ela falar. Eles não deixavam ele concluir uma frase. Ele começava a falar, parecia que ele estava ouvindo no ponto. Eu fiquei até assim na televisão para ver. Depois eu vi no final da entrevista que ele tirou o ponto. Parecia que alguém falava, corta ele! Porque não é possível. Ele não conseguia concluir. Uma falta de educação e uma falta de princípio básico de uma entrevista, que é ouvir quem está sendo entrevistado. Eu vi alguns memes falando que parecia que era o programa do Faustão. Ele pergunta e não deixa responder. E hoje o presidente Jair Bolsonaro postou na rede social dele muito interessante, falou assim, foi um bom pronunciamento do Bonner. Porque foi. Agora eu quero ver na entrevista do Lula, depois de amanhã, se eles também vão tratar só do passado. Porque eles não fizeram uma pergunta propositiva. Quais são as propostas do Jair Bolsonaro para o novo governo? Eles só foram nos pontos negativos. E tem coisa para perguntar para o Lula. O que você perguntaria para o Lula, por exemplo? Você tá a primeira pergunta, porque a gente viu que a primeira já foi uma voadora, Como você conseguiu que todos os processos contra você fossem anulados? Como? Você foi a primeira pessoa no Brasil, quiçá no mundo, que se demonstrou acima da lei. Primeira pergunta. Boa. Eu não vou conseguir assistir. Quando eu vi a propaganda do Lula, a pré-propaganda, em março, me deu ânsia. Porque ali fica estampado para toda a população do Brasil que existem pesos e medidas, depende de quem está no jogo. Exatamente. Que o crime compensa. Que nem todo mundo cumpre pena pelo que fez de errado. Eu imagino os mais de 700 mil detentos que tem no Brasil atualmente vendo aquilo ali. E o pessoal fica brincando, tem um meme também que os presidiários vão votar no Lula. Será? É uma puta injustiça, né? Por que ele saiu e eu não? Os crimes da Lava Jato são vergonhosos. Ontem eu estava lendo na Folha de São Paulo, aliás, eu fui ler a Folha de São Paulo depois de 20 anos que eu não lia mais. Agora, recentemente, o CAD descobriu um cartel que existia na Petrobras que movimentou 70 bilhões de reais. Eita. Recursos desviados. Os escândalos não param de surgir. Todos. O senhor não deve nada à justiça. Sítio de Atibaia. Condenado a 12 anos e 11 meses de prisão. O senhor não deve nada à justiça. Nomeação para a Casa Civil. Denunciado. O senhor não deve nada à justiça. Empréstimos do BNDES. Réu. O senhor não deve nada à justiça. Terreno do Instituto Lula. Réu. O senhor não deve nada à justiça. Propina da Odebrecht. Réu. O senhor não deve nada à justiça. Compra de aviões caça. Réu. O senhor não deve nada à justiça. MP das montadoras. Réu. O senhor não deve nada à justiça. Quadrilhão do PT. Réu. O senhor não deve nada à justiça. É muito difícil entender, é complicado de explicar, mas é praticamente impossível aceitar essa maneira de funcionar do sistema de justiça no Brasil. Como é que pode julgar e condenar, mas condenar em primeira, segunda, terceira instância, colocar o sujeito na cadeia, aí 3 anos depois aparece um ministro do Supremo e diz, olha, nada disso deveria ter acontecido, nada disso tem valor. O juiz do caso não poderia ter sido o juiz do caso, o tribunal do caso não poderia ter sido o tribunal do caso. E a dinheirama que eles gastaram, e aquela dinheirama que foi toda para o lixo. Aí começa tudo de novo. É patético isso, é vergonhoso. O agronegócio, sabe, que é fascista e direitista. Agora o Bolsonaro está ganhando alguns fazendeiros porque está liberando armas. Sabe, tem gente que acha que é bom ter arma em casa, que acha que é bom matar alguém, não.
Na área social. Mas como evitar escândalos de corrupção como que houve? Você punindo as pessoas, denunciando as pessoas. Olá, boa noite. Boa noite. 7 de abril de 2018. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregou às 6h42 da tarde à Polícia Federal. Ele começa a cumprir a sua pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso Triplex. O que eu acho maravilhoso é denunciar a corrupção. O que é grave é quando a corrupção fica escondida. Por isso que eu acho importante uma imprensa livre. Uma imprensa livre. Porque se eu voltar, eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Regular os meios de comunicação nesse país. Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um fazendeiro, eu falei o seguinte, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu. A Justiça Federal vai decidir a quem pertence a Fazenda Santa Henrique, no interior de São Paulo. Ela foi invadida há uma semana por militantes do MST que destruíram milhares de pés de laranja. Durante a invasão, os integrantes do movimento usaram um trator para destruir parte da plantação. Mais de 5.000 pés de laranja foram colocados abaixo. Trabalhadores rurais sem terra que participam da marcha pela reforma agrária destruíram laboratórios da Universidade Federal de Alagoas. Os vândalos usaram foices para acabar com uma pesquisa de quase um ano para o desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar. Qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu? Porque o Sem Terra invadia terras improdutivas, quem fiscalizava a terra era o INCRA, e quem pagava era o governo. Tinha hora que eu achava o seguinte, o Sem Terra acho que está fazendo favor para os fazendeiros, porque está, invadindo a terra para o governo pagar. Hoje o partido reconhece, então, que efetivamente houve este prejuízo? Deixa eu lhe falar uma coisa. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram e por conta das pessoas confessarem ficaram ricos por conta de confessar. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você não só ganhava liberdade por falar o que queria o Ministério Público, como você ganhava metade do que você roubou. Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público, o que eu acho uma insanidade e uma aberração com esse país. Ou seja, o correto era você fazer a investigação que tinha que fazer da forma mais correta possível, como fizeram no meu tempo que eu era presidente, e depois se a pessoa foi inocente, você absolve. Se a pessoa for culpada, você condena. Mentiras que o Lula contou no Jornal Nacional. Primeira, disse que criou o COAF. Criamos o COAF. Mentira, quem criou foi FHC em 1998. Segundo, falou que criou a Lei de Lavagem de Dinheiro. A Lei contra a Lavagem de Dinheiro. Quem criou foi FHC em 1998. Inclusive, essa lei foi que colocou o Lula na cadeia lá do Chilindró. Terceira mentira, falou que não interferiu na PF do governo dele. Tentativas de interferência na instituição na PF. E eu não fiz isso e não vou fazer. Pinóquio safado. Ele interferiu em 2007, trocou o comando quando teria sido gravado na Operação Checkmate. Quarta mentira. Ele disse que no final do mandato dele, o Brasil tinha 370 bilhões de dólares em reservas internacionais. Nós fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares. Adivinha só, outra mentira. O Brasil tinha 288 bilhões de dólares. Quinta e última mentira que eu contabilizei, porque pode ter passado alguma coisa, tá? Disse que o MST não invade terra produtiva. Queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu. Outra mentira desse vagabundo. Pode ver aí na tela várias matérias comprovando que o MST sim invade terra produtiva. Entre outras coisas, ele defecou pela boca quando disse que o agro é fascista. O agronegócio fascista e direitista. Meu Deus do céu, cara, que mundo ele vive? De novo falando bobagem sem parar. O agro é essencial, gera riqueza no país, paga muito imposto, então sim, o agronegócio é fundamental para o nosso país. Resumindo aqui, ele mente que nem sente. E parece que a cadeia não ressocializou ele não. Ele saiu pior de lá e mais sem vergonha. A entrevista de Lula à Globo foi pior do que eu imaginei. A Globo abdicou do seu papel como grande empresa jornalística que foi um dia e se transformou numa assessoria de comunicação de bandido. O Bonner começa a entrevista dizendo que Lula nada deve à justiça porque o STF entendeu que o homem era inocente.
Lula foi condenado por uma dezena de juízes em 3 instâncias, com fartura de provas. Bonner e Renata nada dizem de quem foi o beneficiário de toda essa corrupção, que foi o próprio governo lulopetista que subornou deputados, partidos, se locupletou com empreiteiros para tirar dinheiro do bolso do trabalhador para distribuir em propinas em nome de uma pretensa governabilidade. Nada aludiram sobre o fato de Lula ter estado na cadeia, um ex-presidiário, nada aludiram das dezenas de bilhões de reais repatriadas, dezenas de bilhões esses que foram tirados do bolso do brasileiro para subornar a sua base de apoio. Pouco falaram das ditaduras que não foram só apoiadas por Lula, foram financiadas por Lula. Ditaduras de esquerda que foram financiadas a fim de promover um grande esquema ditatorial subliminar de Lula. Nada disseram e nada vão dizer das propostas de regulação de mídia perpetradas por Lula, que quer calar a boca da mídia brasileira. Sabe por quê? Porque a Rede Globo, em grande parte também, boa parte da grande mídia, já é regulada pelo lulopetismo. Pelo ódio ao conservadorismo, ao cristianismo, ao bolsonarismo que seja, eles elegeram Lula como seu candidato ungido, tiraram da cadeia um homem para ser artífice do ódio contra um governo conservador. A imprensa brasileira não precisa ser regulada. Ela já serve como assessoria de comunicação e capacho de um bandido. E esse bandido chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. A candidatura de Lula não é democrática. Não é democrático tirar um homem condenado da cadeia para se tornar, eventualmente, presidente da República. A Rede Globo se aposentou como empresa de jornalismo. Se transformou num capacho de Luiz Inácio Lula da Silva.